Olá pessoal, seja bem-vindo ao nosso vídeo de revisão de processo civil. Nesse vídeo, darei dicas quentes para você que está se preparando para realizar uma prova. Vem comigo a partir de agora. Dica 1. Jurisdição. Falaremos sobre jurisdição. Mas a jurisdição, ela traz a ideia de atividade do Estado. O que isso quer dizer? Quer dizer que é o poder-dever que o Estado pratica. E isso só vai acontecer quando nós tivermos um juiz que figura como uma autoridade competente. Ele representa o Estado buscando a pacificação, a solução dos conflitos na sociedade, e ele vai aplicar o direito abstrato aos casos concretos. Ou seja, ele vai aplicar a lei às situações que são levadas até ele. Jurisdição contenciosa e jurisdição voluntária. Quando nós falarmos de jurisdição contenciosa, é importante ressaltar que as partes elas vão ocupar polos que são denominados como antagônicos nessa relação jurídica de natureza processual. Então, nesse tipo de situação, eles irão recorrer ao que nós chamamos de vias ordinárias. Isso é a situação predominante no nosso ordenamento jurídico brasileiro. Quer um exemplo? Separação litigiosa. Podemos dizer também que nesse tipo de jurisdição acontece que o Estado irá desempenhar uma função na pacificação e composição desses litígios. Pressupõe-se controvérsia entre as partes, no caso da lide, que será solucionada pelo juiz. E aí a relação jurídica processual, ela vai acontecer de maneira tríplice, sendo dois parciais, um demandante, um demandado e um imparcial, que no caso é o juiz. No caso da jurisdição voluntária, não existe um conflito entre as partes, porque aqui as vontades elas vão acontecer de modo convergente. As partes elas vão pretender obter o mesmo bem da vida, elas têm a mesma pretensão, mas necessitam que o judiciário venha atuar para que esse acordo de vontade venha produzir os efeitos jurídicos galgados. Então entende-se que nessa modalidade não existem partes, mas nós temos interessados, porque ambos pretendem obter o mesmo bem da vida e, portanto, não estão em situação antagônica nessa demanda judicial. Então, o juiz ele apenas vai realizar o que nós chamamos de gestão pública aí em torno desses interesses de natureza privada. Exemplo, nomeação de tutores, alienação de bens incapazes, divórcio, separação consensual. Não há uma lide nem empate, mas apenas um negócio jurídico processual envolvendo o juiz e o interessado. Aí vai depender da matéria, os atos e procedimentos eles vão ser realizados até mesmo por mediação, conciliação, arbitragem. Tudo isso são meios alternativos de solução de conflito e que visa dirimir a sobrecarga de ações do Poder Judiciário, já que o Poder Judiciário ele é tão afetado pelo excesso de processos. Não podemos deixar de falar do papel da jurisdição civil, porque o seu âmbito ele vai ser delineado pela exclusão. Já na jurisdição civil, ela vai se apresentar de acordo aí com uma característica geral. Aquilo que não couber na esfera penal, nas justiças especializadas, ela vai ser alcançada pela jurisdição civil. Pouco importando se a lide ela vai versar sobre direito de matéria de ordem pública ou de ordem privada. Então, na composição dos litígios, conduz à necessidade prática de especialização não só de julgadores, como da própria lei, que vai regulamentar essa atividade jurisdicional. E daí o aparecimento do direito processual penal, civil, trabalhista, tudo dessa forma.
Dica de número 2. Princípios do processo civil. Podemos considerar que os princípios são uma espécie normativa. A eficácia desses princípios no processo, elas não dependem necessariamente aí de intermediações por outras regras jurídicas, sendo imediatamente devido o comportamento por eles escrito ou reescrito, no caso que nós chamamos de eficácia direta. Eles podem tipificar o princípio e terão uma eficácia indireta. Aliás, as normas que tipificam os princípios, como subprincípios, elas possuem uma função de delimitar com uma maior precisão aí todos esses comandos que são tratados e estabelecidos pelo próprio princípio. Os princípios exercem uma função também interpretativa, porque eles vão direcionar a aplicação da norma, de maneira que regras contrárias à execução dos princípios não devem ser aplicadas. Como princípios, eu posso citar para você de exemplo o devido processo legal, eu posso falar da transparência, eu posso falar da inafastabilidade de jurisdição e até mesmo do livre convencimento motivado. É óbvio que existem outros, mas, por exemplo, cuidado para não confundir com alguns aí. Exemplo, método. Método não é princípio. Então, fique atento na hora de desenvolver qualquer questão desse tipo. Inovações no Código de Processo Civil. O atual Código de Processo Civil, que entrou em vigor no ano de 2015, na realidade novo nem tanto assim. Ele tem como uma das principais inovações o que nós chamamos de promoção da solução consensual de conflitos por meio de métodos autocompositivos. Esses métodos, de modo especial, nós podemos incluir a mediação e a conciliação, que são processos em que as partes envolvidas buscam, com a ajuda aí de um terceiro imparcial, seja ele um mediador ou conciliador, alcançar um acordo amigável para solucionar o litígio. E essa abordagem ela visa tornar a resolução desses conflitos muito mais célere e menos onerosa, além de fomentar um ambiente de cooperação entre as partes. Sem dúvida alguma, dentre as principais inovações do CPC, esta foi a mais importante. Dica 4. Oficial de Justiça. Importante considerar que a redação do artigo 252 do Código de Processo Civil atual fala que quando por 2 vezes o oficial de justiça houver procurado citado no seu domicílio ou na sua residência sem o encontrar, ele deverá, aí, havendo suspeita de ocultação, intimar qualquer pessoa da família ou, na falta, qualquer vizinho de que no dia útil imediato voltará a fim de efetuar a citação na hora que for designada. Então, isso é uma regra geral trazida pelo nosso CPC. Mas vamos imaginar uma seguinte situação. Vamos imaginar que a professora Jordana ela foi citada no seu domicílio, no que é uma pequena cidade aí, lá do interior de Minas Gerais. Vocês sabem que a professora Jordana, né, ela é caipira, tá? Ela vem lá do interior de Minas, beleza. E aí, o oficial de justiça, no caso sou eu, vamos imaginar que eu represento o ato na comarca de uma cidade vizinha da professora Jordana, onde estaria localizado o fórum. Vamos imaginar que isso aconteça. Durante a diligência de citação, vamos imaginar que a Jordana vem questionar a legitimidade do meu ato que foi praticado, já que eu sou da cidade vizinha. Esse ato, será que ele pode ser considerado como um ato correto ou não? Eu, enquanto oficial de justiça da cidade vizinha da professora Jordana, eu poderia ter praticado esse ato? Se liga, essa medida ela foi regulamentada em 2019 pela Corregedoria Geral de Justiça, por meio da Portaria 142 de 2019. Neste caso é permitido o cumprimento do mandado judicial em comarca diversa, independente de carta precatória, se o processo em questão ele tramitar de maneira eletrônica. Então, se os municípios são próximos ali, há uma questão dessa autorização, obviamente, e o processo ser eletrônico, essa citação ela vai poder
acontecer, obviamente, de modo válido. Dica 5. Prazos recursais. Vamos falar dos prazos no recurso no âmbito do processo civil. Apelação, o prazo para apresentar o teu recurso é de 15 dias, considerando sempre dias úteis. Esse mesmo prazo vale para agravo de instrumento e também para agravo interno. Além disso, recurso especial, recurso extraordinário, agravo em recurso especial ou recurso extraordinário e embargos de divergência e recurso ordinário, prazo também de 15 dias úteis. Na realidade, o que irá divergir é o prazo de 5 dias para embargos de declaração. Dica 6. Ampla defesa e contraditório. Em termos jurídicos, o processo é um instrumento formal pelo qual se exercita toda a jurisdição. Nesse caso, ele visa a aplicação da lei a um caso concreto. Logo, eu posso afirmar para você que o objetivo principal do processo é resolver tudo que é disputa que possa existir entre as partes, assegurando aí que a justiça ela seja feita de acordo com as normas processuais e os princípios jurídicos. O que garante que um processo seja considerado justo e equitativo é justamente o cumprimento do estrito de procedimentos processuais, tanto assegurando o contraditório e também a ampla defesa. Logo, o que garante que o processo seja considerado justo e equitativo, reitero, é o contraditório e a ampla defesa. Não podemos deixar de considerar que o contraditório é o momento em que o acusado ele vai enfrentar as razões que são colocadas contra ele. Tudo aquilo que é indicado contra ele, ele vai rebater. No caso da ampla defesa, por sua vez, nós temos a oportunidade do acusado dele mostrar suas razões. No contraditório, o acusado ele procura derrubar a verdade da acusação. E na ampla defesa, ele vai sustentar a sua verdade. Dica 7. Pressupostos processuais de validade negativos. Os pressupostos processuais, eles podem ser conceituados como exigência dos requisitos legais para que se estabeleça e se desenvolva aí, de modo correto, de modo válido, o processo com relação jurídica. Tanto que esses requisitos eles podem ser divididos em pressupostos de existência e pressupostos de validade. Entre os pressupostos de validade, existe uma subcategoria que define os pressupostos de validade negativa, aqueles que não podem estar presentes sob pena de invalidade. Dentre os pressupostos de validade positivo, nós podemos falar aí dos requisitos da petição inicial e também capacidade das partes, legitimidade, etc. Agora, dos negativos, preste bem atenção, porque nós temos coisa julgada material, nós temos litispendência, nós temos a perempção, ou melhor, a ausência de perempção e convenção de arbitragem, bem como falta de carroção ou outra prestação, pode ser inserido como esses requisitos aqui, tá? Então, cuidado que legitimidade de partes, isso pode ser positivo e não negativo. Esses aqui que eu coloquei na sua tela, aliás, para esse lado, eu estou falando dos negativos. Dica 8. Competência. Dentre as inúmeras regras de competência existentes no nosso ordenamento jurídico, eu quero destacar para você o artigo 46 do Código de Processo Civil. Ele fala assim, que a ação fundada em direito pessoal ou em direito real sobre bens móveis será proposta em regra no foro do domicílio do réu. Ademais, ele menciona que tendo mais de um domicílio, o réu será demandado no foro de qualquer um deles. E sendo incerto ou desconhecido o domicílio do réu, ele poderá ser demandado onde for encontrado ou no foro do domicílio do autor. E ainda, quando nós falarmos do réu que não tiver domicílio ou residência no Brasil, a ação será proposta no foro do domicílio do autor. E se esse também residir fora do Brasil, a ação vai ser proposta em qualquer foro. Então imagine o seguinte, duas empresas aí têm um contrato de prestação de serviço.
elas se localizam, a sede delas são em cidades distintas. No caso, a competência vai ser do domicílio daquela que descumpriu o contrato, ou seja, do réu, em razão da aplicação do artigo 46 do Código de Processo Civil. Dica 9. Conexão e continência. Quando nós falamos de conexão, a definição legal ela é trazida pelo artigo 55 do CPC. Ele vai falar que reputa-se conexa duas ou mais ações quando lhe for comum o pedido ou a causa de pedir. Logo da sua leitura, nós podemos extrair aí que o requisito básico da conexão é a identidade de pedido ou de causa de pedir. Não se exige ao mesmo neste momento que as partes sejam comuns. No caso da continência, tal como a conexão, ela é uma forma de modificação de competência. Ambas modificam a competência. Presta atenção, ambas modificam a competência. A relação existente entre as demandas, no entanto, ela é diversa, porque ela vai se configurar como continência quando existir a identidade de parte e de causa de pedir. E no caso também o objeto de uma, por ser mais amplo, abrange os das demais. É o que dispõe o artigo 56 do CPC. Ele fala, dá-se continência entre duas ou mais ações quando houver identidade quanto às partes e a causa de pedir. Mas o pedido de uma, por ser mais amplo, abrange ao das demais. Então fique atento a esses dois artigos. Risque aí no seu vadimeco. Dica 10. Litispendência. Vamos falar um pouquinho de litispendência. Litispendência, conforme define o artigo 337 do Código de Processo Civil, parágrafo 1º, parágrafo 2º e também no parágrafo 3º, ele vai falar para nós que ocorre esse instituto quando duas ações que possuem as mesmas partes, as mesmas causas e os mesmos pedidos, elas são ajuizadas, fazendo com que exista aí dois processos simultâneos sobre o mesmo tema. Como se pode imaginar, obviamente, o risco dessas ações similares estarem sob a visão de juízes distintos é muito grande. E isso vai ocasionar prejuízo, não só pela perda de tempo aí dos profissionais do judiciário, como os custos do processo, mas também como a possibilidade de a mesma situação ela ter resultados distintos. E aí a pergunta, né, se os resultados forem diferentes, como que vai se definir qual deles é o correto? Qual deles vai ter o maior peso jurídico? Então dá para você perceber o problema que se cria pela não existência da litispendência, ou, aliás, pela existência da litispendência. Então a gente pode perceber que dois processos com as mesmas partes, as mesmas causas e os mesmos pedidos, eles vão ser ajuizados e um deles vai ser anulado, sem ter seu mérito julgado. Porque uma pessoa ela não pode ser julgada duas vezes por o mesmo fato. Então vamos imaginar, a professora Jordana, ela está cobrando o professor Luiz. Ela entrou com uma ação de cobrança. Depois de um tempo ela entra com outra ação de cobrança sobre o mesmo tempo. Ora, isso não pode acontecer, porque nós estamos diante da litispendência. Então, uma ação idêntica aí, quando ela possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir, o mesmo pedido, ela vai ser julgada, obviamente, em razão da litispendência. O que vai acontecer? Então, nesse caso, um deles vai ser anulado sem ter o julgamento de mérito, conforme eu posso destacar para você. Instrumentalidade entre direito processual e o direito material. Dica 11. Não podemos deixar de considerar que há uma relação de instrumentalidade entre o direito material e o direito processual civil, o qual diz respeito apenas às relações jurídicas em que o cumprimento da norma se dá de modo espontâneo, seja em razão da lei ou em razão por força de um contrato. Então há uma relação de instrumentalidade entre direito processual e direito material. Dica 12. Abandono processual. Vamos imaginar a seguinte situação. Você entra com processo contra uma determinada pessoa, contra o vizinho. Aí vamos imaginar que você resolva desistir desse processo. Uma causa
dano comum, dano moral, dano material, sei lá. Nesse caso, você resolve desistir do processo, mas você não peticiona, não informa o juiz, você não faz nada. Nesse caso, o que acontece? O artigo 485 do nosso CPC fala que o juiz não resolverá o mérito quando o processo ficar parado por mais de 1 ano por negligência das partes, que é o caso aqui do exemplo que eu dei para vocês, ou por não promover os atos e as diligências que lhe incumbiram o autor, ou abandonar a causa por mais de 30 dias. Só que olha que interessante, o parágrafo único, parágrafo 1º deste artigo fala que nessas hipóteses, a parte ela tem que ser intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 dias antes desse processo ser extinto sem resolução de mérito. Então, se eu abandonei o processo, sumi antes do juiz extinguir, ele vai me intimar de modo pessoal. E aí, gostou deste vídeo de revisão? Postei fora do prazo? Postei fora do prazo. Gravei com raiva? Também gravei com raiva, porque eu tive que regravar. Mas espero que você tenha gostado. E se você vai fazer a prova e realmente está estudando, você vai comentar aqui nos meus comentários, você vai colocar onomatopeia nos comentários, para eu saber que você chegou até o final desse vídeo. Não esqueça de deixar seu like, seu joinha, e lembrando que essa revisão ela é feita para os meus alunos. Para os meus alunos. Então, se você não for meu aluno, eu não garanto nada, mas para os meus alunos, eu a garanto, como diria o seu Creyson. Se inscreva no meu canal, deixa joia, deixa aí tudo que tem direito. Foi um prazer imenso estar com você aqui nessa revisão. Espero que tenha gostado e até a próxima. Tchau!